Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim contar para vocês a história de um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Ele era filho de Jacó com sua amada esposa Raquel. E Jacó amava tanto Raquel que trabalhou por ela ao todo 14 anos. E Jacó teve vários filhos com outras esposas também, que na época eles casavam com mais de uma mulher. Mas com Raquel, ele teve dois filhos, José e Benjamim. E José era um filho muito querido. A Bíblia fala, sabe o quê? Jacó também era conhecido como Israel, que Deus colocou esse nome nele. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Só que os irmãos de José tinham ciúmes, ficavam com ciúmes, porque o pai amava tanto José e deu uma túnica longa especial para ele. E José tinha sonhos, Deus colocava para ele, enquanto ele estava dormindo, sonhos. E aí ele foi contar esses sonhos para o pai, para os irmãos, e os irmãos ficaram com mais ciúmes, falando: ah, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você quer falar que você vai ser governador, vai governar sobre nós? E ficavam sempre falando mal dele. E eles pastoreavam as ovelhas do pai. E certo dia eles foram pastorear em um lugar chamado Siquém, perto de Siquém. E José foi lá depois, atrás dos irmãos, que o pai pediu para ver como eles estavam, porque eram horas de viagem, né? Eles viajavam bastante tempo para chegar nesse lugar. E quando José vinha de longe, os irmãos diziam: lá vem aquele sonhador, vamos fazer alguma coisa contra ele, vamos matá-lo. Ficaram armando o que iam fazer. Mas aí passaram por lá vendedores, comerciantes que passavam viajando e trocavam alguma coisa, vendiam, compravam. E os irmãos de José venderam José por algumas moedas. E José foi ser escravo. E o pai de José acreditou que ele estava morto, porque os irmãos levaram para ele aquela túnica longa, tão especial que ele mandou fazer, suja de sangue. E não falaram nada, só deixaram o pai de José acreditar que ele tinha morrido. E ele chorou muito, achando que o filho estava morto. Mas José foi parar lá no Egito. E lá no Egito, ele foi ser escravo na casa de Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó, que o faraó é como o rei. Então, o rei naquela época chamava de faraó. E aí, a Bíblia fala o seguinte, olha só, José como escravo. Escravo era aquele que trabalhava forçado, sem ganhar salário, sem nada, né? Ele era uma mercadoria, assim, ele fazia tudo que o senhor dele mandava. No caso, era Potifar. Mas a Bíblia fala, o Senhor, Deus, estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, mesmo como escravo, Deus estava com José e em tudo ele era abençoado. E aconteceu mais uma coisa ruim na vida de José. A esposa de Potifar fez uma armadilha para José, mas ele fugiu, ele não caiu na tentação, na armadilha dela. E aí ele foi preso injustamente. E ele na prisão, Deus também estava com ele. A Bíblia fala,
José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Aí, mais à frente, fala um pouquinho. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, Deus abençoava José em todos os momentos da vida dele. E para se cumprir os planos que Deus tinha dado em sonho para José, que Deus colocava no coração de José, aconteceram algumas coisas. Na prisão tinham 2 presos lá, que eram o copeiro e o padeiro do faraó. Só que eles tiveram sonhos e ninguém sabia interpretar. E José interpretou os sonhos. E foi correta a interpretação de José. E o copeiro foi solto. E José pediu assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Só que o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu de José. Mas Deus colocou no faraó sonhos. Teve um dia que o faraó teve 2 sonhos na mesma noite e ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. Agora, o copeiro lembrou de quem? De José. O copeiro disse ao faraó que tinha José lá na prisão, que tinha interpretado corretamente o sonho que ele teve e ele foi solto, ele voltou a servir o faraó. E o faraó mandou chamar José. E José interpretou. O resumo da interpretação é que lá a terra ia ter 7 anos de muita fartura de alimentos, mas depois ia ter 7 anos de muita fome. Então, o faraó viu que José tinha a sabedoria de um homem de Deus, e o faraó colocou José como governador do Egito. Então, José era só abaixo do faraó. Acima de José, só tinha o faraó que mandava. Todos os outros obedeciam a José. E José foi abençoado também como governador do Egito. Teve uma alta posição. E os irmãos duvidavam, né, dos sonhos de José, mas o Senhor fez cumprir aqueles sonhos. Então, assim, não importa o tempo que passar, não importa as pessoas que duvidem de nós, mas quando Deus está conosco e Deus coloca sonhos no coração da gente, Deus abençoa esses sonhos. Então, assim, a história de José é bem comprida, assim, a gente teria que demorar muito para falar os detalhes, mas o resumo dele é esse, que ele era chamado de sonhador de forma irônica pelos irmãos, mas Deus estava colocando sonhos no coração dele e Deus fez cumprir no tempo certo. Ele passou por dificuldades, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas no tempo certo Deus fez cumprir os sonhos na vida de José. E nós temos que pedir sempre a Deus o cuidado dele e que ele abençoe todos os nossos sonhos. Que se forem da vontade do Senhor, ele vai nos abençoar, ele vai fazer cumprir os sonhos que ele tem para as nossas vidas. Então, espero que vocês peçam sempre a Deus, que Deus abençoe os seus sonhos e faça cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável na vida de cada um de vocês.